Olá, nono ano. A aula de hoje vai ser sobre divisão em partes proporcionais, que é a continuação da aula online que a gente teve segunda-feira, né? Hoje, dia 31/7. Então, vamos lá. Na divisão em partes proporcionais, vai ter dois tipos: quando forem diretamente proporcionais e quando forem inversamente proporcionais, ok? Então, pegando o exemplo do livro, na página 136, nessa parte de cima. Em certa competição, um prêmio de 10 mil reais, então nós temos um total de 10 mil reais, foi dividido de modo diretamente proporcional aos pontos obtidos pelos competidores que alcançaram as três primeiras colocações, conforme o quadro ao lado. Então nós temos aqui, ó, primeiro lugar, 25 pontos, segundo lugar, 15 pontos, terceiro lugar, 10 pontos. Quanto mais pontos você tem, maior vai ser a sua premiação. Por isso que é diretamente proporcional. Se a pontuação aumenta, o valor do seu prêmio também vai aumentar. Para sabermos quantos reais cada um recebeu, precisamos dividir 10 mil, né, em partes diretamente proporcionais. Então, como fazer isso, né? Ó, são três pessoas. O primeiro vai ganhar X, uma quantidade X, o segundo vai ganhar a quantidade Y e o terceiro vai ganhar uma quantidade Z. Aí o primeiro lugar, primeiro aqui, né, botar aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro lugar, ele está para 25. Então a gente vai escrever uma razão. O X está para 25. Assim como o Y, que é o segundo lugar, está para 15. E o terceiro lugar, Z, está para 10. Então, fizemos aqui uma igualdade de razões. Depois de fazer essa igualdade de razões na diretamente proporcionais, a gente vai utilizar uma das propriedades das proporções. A soma dos numeradores x mais y mais z sobre a soma dos denominadores 25 mais 15 mais 10. Então vai ficar, ó, x mais y mais z sobre, somando aqui 25 com 15, 40, com 10, 50. Ok? Chegando aqui, o que é esse x mais y mais z, pessoal? Isso daqui representa a quantidade da premiação para o primeiro, segundo e terceiro. Então, isso quer dizer o quê? Que dos 10 mil, foi distribuída a quantidade X para o primeiro, a quantidade Y para o segundo e a quantidade Z para o terceiro. Então, foi distribuído toda essa quantia de 10 mil. Então, isso quer dizer que a soma dessas quantias é exatamente quem? O 10 mil. Então, vou substituir, ó, essa soma aqui por 10 mil. 10 mil sobre 50. E vou fazer essa divisão. Para facilitar, ó, corta um zero. 10 dividido por 5 dá 2. Como tem dois zeros, ó, só acrescentar mais 2 zeros. Então, isso daqui vai ser a base. Então, todas essas razões, chegamos no 200. Então, o que isso quer dizer? A gente vai fazer três etapas. A primeira razão, x sobre 25, ele é igual a 200. E vamos resolver para determinar o valor de x. Aí como fazer? Ó? O 25 ele está dividindo. Ele vai passar como? Multiplicando, né? O inverso. Então, x é igual a 200 vezes 25. Ou 25 vezes 200, dá no mesmo. Então, x é igual a 25 vezes 2, 50. Como tem dois zeros, você coloca aqui. 5.000. Então, isso quer dizer que o primeiro lugar ficou com 5.000. Segunda razão, y sobre 15 é igual a
200 também. O 15 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, y é igual a 200 vezes 15. Y é igual a 15 vezes 2, 30. Como tem dois zeros, acrescenta dois zeros. Então, o segundo lugar ficou com 3.000. E o terceiro é óbvio. Ó, se um ficou com 5.000, o outro ficou com 3.000, falta quanto para chegar em 10.000? Né? 5 com 3, 8. Está faltando 2.000. Então, o terceiro ficou com 2.000. Mas vamos fazer o mesmo processo para você ver que vamos chegar no 2.000. Ó. Z sobre 10 é igual a 200. O 10 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, Z é igual a 200 vezes 10. Z é igual a 200 vezes 10, 2.000. Aí sim, a premiação foi distribuída proporcionalmente de acordo com a quantidade de pontos de cada lugar, né? O primeiro lugar, com certeza, tem que ganhar mais. O segundo lugar, pouco menos do que o primeiro. E o terceiro lugar foi o que recebeu menos, ok? Então, essa é a maneira de dividir um valor diretamente proporcional, né? Se são 3 pessoas, você chama de qualquer letra. Aqui eu usei x, y, z, mas poderia ser qualquer letra. Então, x está para 25, assim como y está para 15, assim como z está para 10. Aí aqui nós aplicamos a propriedade da proporção. Essas razões também vai ser igual a soma dos numeradores sobre a soma dos denominadores. Aí, a soma dos denominadores, sabemos que é 10.000, que é a quantidade dos 3 juntos. A soma dos numeradores deu 50 e a divisão deu 200. Aí depois disso é só pegar cada razão e igualar a 200 e fica uma equação do primeiro grau, ok? Agora, inversamente proporcionais, ok? Aí aqui já é um pouco mais complicado, mas com a prática você vai aprender, ok? Olha só aqui como é um exemplo de inversamente proporcionais. O dono de uma empresa dividirá entre seus 3 gerentes uma gratificação de R$ 15.600. Então, o total, ó, 15.600. De modo inversamente proporcional, ó, inversamente proporcional à quantidade de faltas que eles tiveram no ano. Então, o que isso quer dizer, né? Ó, nós temos aqui o gerente A teve 2 faltas, gerente B 3 faltas, gerente C 4 faltas. Se é inversamente proporcional, aquele que tem menos faltas é o que vai receber a maior quantia. E assim por diante. Ó, esse aqui já tem mais faltas do que o A. Então ele vai receber menos do que o A. E o C é o que tem mais faltas, é o que vai receber menos da quantia. Por isso que é inversamente proporcional, ok? Então, quanto cada um deles receberá? Então, olha só, vamos fazer aos poucos. Vamos primeiro determinar a razão do A. O A não tem 2 faltas, não é? Como é inversamente proporcional, a gente vai inverter esse número 2. Sabemos que quando não tem o denominador, ele é 2 sobre 1. Então, o inverso do 2 é 1 sobre 2, ok? O B, ele tem 3 faltas. Então, o inverso de 3, 1 sobre 3. E o C, 4 faltas. Então, o inverso de 4, 1 quarto. Aí, o começo não é igual lá na diretamente proporcional. Primeiro, nós temos que pegar essas frações e deixar com o mesmo denominador. Então, quando você tem frações para deixar com o mesmo denominador, a gente tem que tirar o MMC desses denominadores. Então, MMC entre 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Como são pares, começa por 2. 2 por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir por 2, então repete. 4 por 2, 2. Continua por 2, aqui dá 1. Repete o 3, 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 dá por 3. 1, 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, as três frações
vai ficar com denominador 12. Agora vamos descobrir os numeradores. Então é um processo que vocês já sabem. Então você divide com o de baixo e o resultado multiplica com o de cima. Então 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Para que fazer isso? É como se o todo, toda a premiação, fosse dividida em 12 partes iguais e cada um vai ficar com essas quantidades, ok? Então, o primeiro, o A, vai ficar com 6 quantidades. O B vai ficar com 4. E o C vai ficar com 3, ok? Vamos lá. A quantia que o A vai ficar, não sabemos. Então, vamos chamar de X. Então, o X está para 6. Assim como também o B não sabemos a quantidade. Então, o Y está para 4. Assim como o Z está para 3. Então, o X é a quantidade que o A vai receber. O Y é a quantidade que o B vai receber. E o Z é a quantidade que o C vai receber. Ok? Então, vou aplicar a mesma propriedade. A soma dos numeradores, x mais y mais z, sobre a soma dos denominadores, 6 mais 4 mais 3. Ok? Vou repetir aqui, x mais y mais z, sobre a soma deu 13. Mas quem é x mais y mais z? Isso aqui é a quantidade final, quantidade total da premiação, que é 15.600. Então, vou substituir 15.600, não precisa botar a vírgula 00 aqui, dividido por 13. E agora vamos fazer essa divisão. 15.600 dividido por 13. Então, o 13 ele vai caber no 15, uma vez, que dá 13, sobra 2. Abaixo, número 6, que vai caber duas vezes, que dá exatamente 26, subtraindo 0. Sobrou 2 zeros, acrescenta aqui. Então, 1.200. Depois de achar o valor final, você vai pegar cada razão e vai igualar a 1.200. Então, primeiro, x sobre 6 igual a 1.200. Então, o 6 ele está dividindo, vai passar multiplicando. Então, x é igual a 1.200 vezes 6. E multiplicando vai dar 7.200. Então, isso quer dizer que o primeiro lá que teve menos faltas recebeu os R$ 7.200. 2. A segunda razão, y sobre 4 igual a 1.200. O 4 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, y é igual a 1.200 vezes 4. Y igual, multiplicando, vai dar 4.800. E 3, a terceira razão, z sobre 3 igual a 1.200. O 3 está dividindo, vai passar multiplicando, z igual a 1.200 vezes 3. Então, z multiplicando vai dar 3.600. Então, olha só. O que teve menos faltas recebeu 7.200. O que estava no meio recebeu 4.800. E o que teve mais faltas foi o que recebeu menos, 3.600. Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e que possam fazer a atividade de casa. Até a próxima aula.